Boa noite. Que a elevação dos nossos pensamentos atraiam para nós as energias amorosas que se fazem nesse ambiente. Nesse mês de setembro, que hoje encerra, nós tivemos atividades aqui na nossa casa, com os temas voltados para a questão da valorização da vida. Acompanhando o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à prevenção do suicídio. E como a Federação Espírita Brasileira, e por via de consequência as suas casas todas, tem como campanha permanente a prevenção do suicídio, mas que nesse mês ela se torna ainda mais ostensiva. E a valorização da vida é o antídoto único para prevenir, para combater o suicídio. E hoje, encerrando então o Setembro Amarelo, e eu já me dei ao direito de introduzir o Outubro Rosa, nós que vamos tratar do tema que foi dito antes, o casamento, contrato espiritual. Pode parecer-nos que não estamos no alinhamento dos temas que foram tratados a respeito da valorização da vida, da prevenção ao suicídio. Mas, muito contrariamente a isto, a quebra desses contratos dos sentimentos, da emoção, gera um sem número de suicídios. Quando não prevalecem aquelas ideias iniciais que geraram aquele consórcio, muitos acabam optando, sem a coragem necessária para enfrentar as situações que advirão deste acontecido, acabam por eleger essa solução insolvável. E por vezes, não de imediatamente, mas entra num processo de depressão, desenvolvimento de alguma síndrome, e que, se não bem cuidado, não bem tratado, vai acabar por gerar, então, esta ocorrência profundamente desagradável e chocante. E é chocante quando nós temos notícias de alguém que fez essa fuga da existência física. Mas nem sempre nós estamos mais conectados, próximos das razões que levam a isso. Nem sempre temos informações mais precisas a este respeito. Mas especialmente aqui, em Ijuí, neste momento, onde está a instalar-se um núcleo do Centro de Valorização da Vida, do CVV, ficam mais perto de nós algumas informações, alguns entendimentos. E há poucos dias escutava uma entrevista com a pessoa responsável pelo núcleo de Ijuí. E me chamaram a atenção algumas coisas que ele disse, e principalmente quando o repórter perguntou a primeira pergunta, qual era a razão maior das ligações feitas, porque o CVV atende via telefone, 188, 24 horas do dia, aqueles que têm necessidade de conversar, de desabafar, que viviam uma situação difícil. E ele perguntou qual era a maior razão das ligações para o CVV. A solidão foi a resposta.
E agregou que as pessoas podem sentir-se em solidão mesmo em meio à multidão. E quantas pessoas num relacionamento de um casal sentem-se solitárias? Em duas pessoas, às vezes as duas, ou uma delas, sente profunda solidão. Foi tratado aqui no domingo passado, uma excelente exposição desse adorável menino que está aqui sentado. E ele falava que um dos motivos que levam ao suicídio é a falta de pertencimento. A pessoa não sentir-se pertencente a uma situação, ao ambiente. E nesses relacionamentos que geram muita solidão, também há a falta de sentir-se parte daquele conjunto, naquela situação, vivenciar, participar. E um comentário feito nesta entrevista que eu citava, e que também foi falado na palestra do domingo passado, das razões por que as pessoas ligam para agradecer, ligam para comentar alguma coisa, e falava ele a respeito de uma ligação que me chamou profundamente a atenção, de uma senhora que estava ligando para dizer que havia acertado a receita do bolo, que ela estava tentando há muito tempo. E ela disse que falar para a família não adiantava, porque iam dizer para ela que depois de tanta tentativa tinha mais que acertar mesmo. Onde já se viu ficar tentando uma receita de bolo e achar que acertar aquela receita seria uma grande notícia. E fiquei pensando na solidão desta senhora. Ela fazia aquele bolo para quem? Imaginemos como ela poderia sentir-se naquele ambiente doméstico em que uma questão tão simples não tinha importância, mas ela precisava falar sobre aquilo. Qual o sentimento de pertencimento dessa senhora? Na questão 949 de O Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec pergunta aos espíritos se haverá um suicídio cometido quando o fim dele é evitar que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família, se será desculpável. Respondem os espíritos que aquele que assim procede age mal, não faz bem. Mas como ele pensa que faz, Deus lhe leva isso em conta, pois afinal é uma expiação que ele impõe a si mesmo. A intenção atenua a falta, entretanto não deixa de existir falta. E o mais interessante na resposta é que eles dizem: demais. Eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixarão de existir desses suicídios. Quando duas pessoas resolvem estar juntas, num casamento, e quando falamos em casamento, entendam-se as uniões sociais, cartoriais, religiosas, de qualquer maneira que as pessoas normalmente decidem viver juntos numa relação sexual exclusiva. Mesmo aqueles que o fazem por interesse, por algum interesse puramente material, por certo não têm a ideia de que ali vai passar uma vida de dificuldades, de sacrifícios, de desentendimentos. E aqueles outros, então, que sonham com a felicidade de ter encontrado naquela outra pessoa a razão dos seus dias, é ele a expectativa, é ela a expectativa, e muitas vezes a única esperança que eu tenho é a certeza que ali com aquela pessoa eu vou ser feliz.
E como pode, depois de pouco tempo, a minha expectativa de felicidade ser separar-me daquela pessoa em que eu tinha toda essa esperança de felicidade. E quando falamos em pouco tempo, falamos porque 50% dos casamentos, das uniões, terminam em separação. Desses 50%, a média de duração é de 16 anos. Porém, 40% destes duram 10 anos, no máximo. Então, aquela esperança de felicidade, em 10 anos, muitas vezes, fez 2 inimigos. E quando falamos em estatísticas, tem 2 fatos bem preocupantes, principalmente para nós, os homens. Porque nós vamos perceber que nestas relações sempre a carga maior é das mulheres. A dificuldade maior nestas relações são das mulheres. A mulher, indubitavelmente, ela é mais ligada ao sentimento do que o homem mais razão, a mulher mais sentimento. E falamos aqui de regra geral. E por isso tende a ter mais paciência, dedicar-se mais, esforçar-se mais, mas também passar por situações mais difíceis. E falando nisso, não há como lembrar da passagem quando os fariseus se aproximam de Jesus e perguntam para ele se é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. Vejam só, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. E Jesus diz, o que lhes ordenou Moisés? Lá em Marcos, capítulo 10, do 2 ao 5. Moisés autorizou o homem a dar uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Moisés escreveu esta lei pela dureza dos vossos corações. E no livro Conduta Espírita, escrito pelo espírito André Luiz, na psicografia do médium, já desencarnado Valdo Vieira, quando ele fala da mulher, ele também faz um alerta dizendo que um dos papéis da mulher é sentir e compreender as responsabilidades envolvidas nas uniões matrimoniais do ponto de vista da vida multimilenária do espírito, reconhecendo a necessidade das provações regenerativas que assinalam a maioria dos consórcios terrestres. O sacrifício é o preço da alegria real, da felicidade real. Faz um alerta, porque não era ele nem Moisés machista, não quer ele que a mulher se sacrifique e que sofra, mas faz um alerta sobre as relações e como elas estão compostas aqui no nosso planeta. E como nós aprendemos com a doutrina espírita, que nos ensina muito bem, que nós reencarnamos e reencarnaremos em todas as condições, nós que hoje somos homens, reencarnaremos mulheres para tudo aprender, assim como as mulheres também ou já passaram ou passarão. Se nós homens não transformarmos esta situação hoje, que nos cabe fazê-la, quando retornarmos no outro sexo seremos nós a passar por esses abusos e preconceitos. A maior razão alegada nas separações é a incompatibilidade. Como assim incompatibilidade? Como que não percebi que nós poderíamos ser incompatíveis? Como não nos damos conta que nós não éramos compatíveis antes? Porque ninguém casa-se assim, de uma hora para outra, de um minuto para outro, de um momento para outro.
E quando eu falo nós não nos damos conta, eu falo por força de linguagem, porque Dona Beatriz e eu já vamos para os nossos 41 anos de relação. Então é só força de expressão. Como assim? Incompatível. Como que aquela esperança toda se torna em incompatibilidade em tão pouco tempo? Ou será que esse termo, essa expressão incompatibilidade, quer dizer não conseguir fazer daquela pessoa a pessoa que eu queria que ela fosse? Não consegui transformá-la, não consegui moldá-la como eu queria que ela estivesse. E assim declaro ou declaramos a incompatibilidade. Gibran Khalil Gibran, poeta, escritor libanês, ele tem o que é considerado a sua obra-prima, o livro O Profeta. E lá ele fala a respeito de Mustafa, o eleito, um sábio, que viveu 12 anos na cidade de Orfalés e lá ele aguardava o seu barco vir buscá-lo. E quando finalmente aquele barco chega, ele vai descendo da montanha, onde ele observava todos os dias para ver se chegava. E ele vem pensando como seria duro, difícil para ele deixar aquele povo que o recebera tão bem, que ele convivera em tantos momentos, em que ele dera tantas lições. E o povo, ao ver também o barco, passou a deixar as suas atividades e a vir encontrar-se com ele, reuniram-se na praia, na praça central da cidade. E pediam a ele que falasse para eles, naquele último momento, a respeito do seu conhecimento, do seu entendimento, que ele desse algumas lições a mais. Almitra, uma sacerdotisa, sai do templo e pede a ele, mestre, fale-nos sobre o amor. E ele, entre tantas coisas que ele diz que quando o amor vos chamar, sigai, mesmo que o seu caminho possa ser duro e íngreme. Quando as suas asas os envolverem, abraçai-o. Mesmo que a espada escondida entre as suas penas possa ferir. O amor vos reúne como um milho, o ceifa para desnudá-los, retira a vossa espiga e vos moe até que vos fiqueis branco e vos amassa até que fiqueis moldável e depois lhe submete ao seu sagrado fogo para que vos transformeis no pão sagrado do sagrado festim de Deus. E outras coisas mais ele fala, e quando termina, ela diz, fala-nos do casamento. E ele diz então, vós nascestes juntos e estarão juntos para sempre. Até que as brancas asas da morte acabem com os seus dias. Mas estareis juntos na silenciosa memória de Deus. Mas haverá lacunas entre as vossas uniões. Deixai que os ventos dos céus bailem e dancem entre vocês. Amai-vos uns aos outros, mas não façais do amor um grilhão. Que antes seja um mar envolvente entre as praias das vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais da mesma taça. Servi o pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. E cantai, e dançai juntos, e sede alegres, mas deixai cada um estar sozinho. Como as cordas da lira são separadas, mas no entanto vibram na mesma harmonia. Dai os vossos corações, mas não entregai a guarda um ao outro, porque só a mão da vida pode conter os vossos corações. Estais juntos, mas não vos aproxegueis em demasia, pois as colunas do templo se erguem separadamente.
e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Nós podemos entender que nesta fala do profeta está a fórmula da felicidade que tanto procuramos. Se agirmos desta forma, com aquele ser que a vida colocou junto de nós, por certo, nossos dias serão muito melhores. Na mesma leira de terra generosa e neutra, aquele que acalenta a urtiga, colhe a urtiga que fere. E quem protege o jardim, colhe a flor que perfuma. Neste hábito de cultivarmos a urtiga, é que muitos se baseiam para dizer que o casamento é uma instituição falida. E nós poderíamos até concordar, desde que aqueles que descasam não casassem de novo. Se pesquisa entre jovens, não dissessem que os jovens querem casar. O sonho é um dia ter a sua família. Os homens querem mais ter uma segurança de um lar, as mulheres querem ter filhos, gerar uma família, mas querem casar. Ninguém quer ficar sozinho. Mas aí tem um outro dado interessante, que diz que nos segundos casamentos, que as pessoas já saíram de uma situação sofrida, difícil, deveria então durar mais tempo. Mas as taxas de separação sobem para 60% dos 50% dos primeiros casamentos. E isso é um dado mais do que suficiente para que aqueles que estejam envolvidos numa situação dessas, mas aqueles que não estão, observarem como estão conduzindo a sua vida, porque esse dado diz que nós devemos olhar para nós e não para o outro. Porque quando eu digo que ainda vou encontrar alguém que me entenda, é necessário que eu entenda-me comigo mesmo antes, para conseguir alcançar isto que procuro. E outro fator muito interessante dessas estatísticas, falavam que havia 2 casos que chamavam a atenção, é que quando essas separações geram suicídio, eles acontecem, na maioria dos casos, com os homens. E tem um dado das pesquisas que deixam claro por que isso. Porque diz que nas separações não consensuais, quando há um litígio, a grande maioria delas é pedida pelas mulheres, parecendo-nos então que na maioria dos rompimentos assim, para a mulher é um alívio e para o homem é uma surpresa muitas vezes, porque se acomoda com a situação, come a fatia do bolo, mas não se importa quanto deu de trabalho para acertar a receita. E nem sempre diz, ficou bom esse bolo. Mas em todas estas situações problema que acontece, por que então que as pessoas, nós, não queremos ficar sozinhos? Que estamos sempre na busca de companhia, de viver juntos. Aristóteles, o sábio grego, 360 anos antes de Cristo, ele dizia que o homem é um animal social, que o homem é um ser que precisa das coisas e dos outros, sendo, por esse fato, carente e imperfeito. E busca a comunidade para encontrar a completude. E no Livro dos Espíritos, a questão 766,
O codificador pergunta: a vida social está em a natureza? Evidente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e outras faculdades necessárias à vida de relação. E logo adiante, na questão 768, pergunta ele se o homem, procurando a sociedade, não faz obedecer simplesmente um sentimento pessoal, ou se há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral. O homem precisa progredir. E insulado isto não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades. Precisa do contato, lhe falta o contato com os outros homens. Insulado, ele se embrutece e estiola. E estiola é uma palavra linda, usada neste sentido, na sua acepção, que quer dizer perder a cor, enfraquecer, por falta da luz e do ar puro. Nós precisamos muito da luz um dos outros. Nós precisamos respirar o ar puro que nós podemos gerar uns para os outros. Mas, para além desta busca de vivermos em sociedade, há também essa tendência, essa pulsão que nós temos em nos organizarmos nos casais, formar as famílias. E por que existe isto? E nós vamos então relembrar lá no livro da Gênesis, escrito por Moisés, no capítulo 2, no verso 24, e nós vamos encontrar também no Evangelho de Marcos, logo depois que ele fala da dureza dos nossos corações, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, quando diz assim: e Deus os criou homem e mulher. E assim deixará o homem a sua casa e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E vejamos bem que ele diz uma só carne, não uma só cabeça, não um só pensamento, não um só entendimento, uma só carne. No livro dos Espíritos, na questão 686, a pergunta do codificador é: a reprodução dos seres vivos está em a natureza? É lei da natureza? Evidentemente. Sem a reprodução, a vida física se extinguiria. E nós sabemos que nós nascemos, somos criados para alcançarmos a perfeição. E vamos progredindo à medida que a nossa inteligência, que o nosso entendimento cultural cresce, nós vamos aprendendo mais. O nosso senso moral se desenvolve e nós vamos aprendendo o que é o bem, o que é o mal, e vamos fazendo as nossas eleições neste caminho. Então nós tendemos a essa busca de viver em sociedade, a nos juntarmos em família e na reprodução, como ele fala nessa questão, mas a reprodução não pode acontecer assim, à maneira dos animais, como nós mesmos já passamos no início do nosso progresso. Então, na questão 695, a pergunta do codificador é contrária à lei da natureza o casamento, ou seja, a união permanente entre dois seres? É um avanço na marcha da humanidade. Então, unirmos-nos num casamento é sinal do nosso crescimento. Qual seria a consequência para a humanidade? A abolição do casamento. A questão seguinte: uma regressão à vida dos animais. Então, nós vamos vendo esse progresso que nós vamos fazendo.
Porque nosso alcance, nossa caminhada para a perfeição vai se dar nas nossas relações. É aí que nós vamos nos apurando e nos melhorando. Então nós temos a tendência de viver em sociedade, de nos unirmos num casamento, formar as nossas famílias. Alguns dizem que, em função dos animais abandonarem as suas crias depois de um tempo, que o homem tende a unir-se em família por uma questão cultural, que não está isto numa lei da natureza. Questão 774 do livro Espírita. Que devemos pensar disso? Diz o codificador. O destino do homem é diferente dos animais. Os animais vivem a vida material, o homem vive a vida do espírito, precisa progredir. E os laços sociais contribuem para esse progresso. E os laços de família mais apertados tornam os primeiros, os sociais. Sendo então os segundos, os laços de família, uma lei da natureza. Então nós temos essa pulsão para nos unirmos nas famílias, porque nós somos criados assim. Mas Deus não nos impôs esta condição, Ele não nos fez prontos, vai permitindo que nós, na nossa escolha, na nossa caminhada, na forma das nossas percepções, nós vá progredindo para que seja mérito nosso. E para que nós não voltemos atrás, não vacilemos mais, depois de assimilar bem todas as lições. E por que, então, podemos questionar mais uma vez? Se há esta tendência, se há esta compulsão, por que acontecem tantos problemas nestas relações? Por que há tanta separação dos casamentos, tanto rompimento nas famílias? E nós, quando aprendemos, então, com a doutrina espírita, que nós somos criados como princípio inteligente, não éramos uma individualidade. O princípio inteligente e o princípio material de Deus era o universo. E o princípio inteligente, como o nome diz, foi aprendendo todas as coisas. Foi passando por todos os reinos da natureza, assimilando um conhecimento em cada um deles, até chegar ao estado da razão, a condição hominal que é a nossa. E que não é tão nova, não é tão antiga, é bastante nova a nossa consciência. E como nós éramos, no princípio da evolução, bastante animalizados, vivíamos mais semelhante aos animais. Ali desenvolvemos alguns sentimentos que eram fundamentais para aquele momento da nossa existência. Orgulho, egoísmo, egocentrismo. Sem isso não haveria o progresso. Nós não conseguiríamos impor-nos aquela condição e continuar crescendo se não fossem esses sentimentos. E mais importante também, nós aprendíamos assim a amarmos-nos. Porque fundamental para nós chegar no mandamento maior que o Cristo ensinou de amar-vos uns aos outros, é saber o que era o amor. Então nós aprendemos conosco. E quando nós seguimos nessa caminhada da evolução, do crescimento, quando nós nos damos conta que a vida em sociedade era muito melhor, mais confortável, mais tranquilo de se viver, era o momento exato de que nós passássemos a abandonar, então, esses sentimentos, por eles serem contrários sempre a uma vida harmoniosa com as outras pessoas. Porém, nós sabemos muito bem que ainda não é a nossa escolha abandonar estes sentimentos. E movidos pelo egoísmo, pelo orgulho, que não abrimos mão, nós fomos nos machucando uns aos outros. Fomos nos ferindo. E lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, quando fala a respeito da cocriação em plano menor, nós somos criadores e criamos em cima das criações de Deus.
Então nós somos co-criadores, mas num plano menor. E falando a respeito da matéria, que tanto nos importa e nos interessa, ele diz que a matéria, ela é energia tornada visível. E que toda energia é, em essência, força divina, do qual nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos do Criador, cujas leis, sábias e justas, nos conservam e prestigiam o bem feito e nos constrangem a transformar o mal da nossa autoria no bem que deveríamos ter feito. Porque a felicidade de todos é seu eterno propósito. Então, as leis divinas, cujo propósito eterno é a felicidade de todos nós, elas nos constrangem a transformar, como diz o Espírito André Luiz, o mal da nossa autoria no bem que deveríamos ter feito. Quando nesse processo de encarna, desencarna, retorna ao mundo espiritual, encontramos-nos com a nossa consciência, observamos o que nós fizemos de bom e de não tão bom assim. E como nós estamos sós com a nossa consciência, os equívocos cometidos nos doem muito e a consciência não descansa. Então, a tendência de querer libertarmos-nos desta condição faz com que nós vá procurar aqueles que nós ferimos, que machucamos, como também ser procurados por aqueles que fizeram o mesmo conosco. E vamos conversar, vamos pedir perdão, vamos perdoar, vamos nos organizar para retornar aqui, porque é aqui neste palco em que nós vamos expungir os nossos equívocos. E a melhor maneira de aqui chegarmos, nos organizamos nas famílias. Quem serão aqueles que irão primeiro para se encontrarem, para casarem e para gerarem a prole que virá depois. Também neste objetivo, que está lá no final da questão 774 que citávamos antes, com os laços de família serem uma lei da natureza, porque lá a conclusão que os Espíritos dizem é assim: quis Deus que desta maneira os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então junta-nos neste laço de família para aprendermos a nos amar como irmãos. Lá então nós fazemos o nosso contrato espiritual. Vamos voltar à Terra e vamos nos encontrar. Claro que nós chegamos aqui com esquecimento do passado, porque o Pai é muito generoso. Nós esquecemos principalmente as letras miudinhas desse contrato, ou fazemos de conta que elas não deveriam existir. Então nós retornamos aqui com este contrato feito, impregnado em nós, no nosso perispírito, no corpo espiritual. Nós sabemos. E a vida vai providenciar este encontro, vai fazer com que nós, aqueles dois que ajustaram este contrato, se encontrem. Na questão 386 do Livro dos Espíritos, o codificador pergunta: podem dois seres que se conheceram e estimaram, podemos considerar estima esses contratos feitos, encontrarem-se numa nova vida corporal e reconhecerem-se? Reconhecerem-se não, mas poderão sentir-se atraídos um para o outro. E frequentemente distinta não é a razão das íntimas ligações em afeição sincera. Dois seres se encontram em circunstâncias consideradas causalidade, mas em realidade é a atração que dois espíritos que se buscam reciprocamente na multidão. Por isso que a vida providencia, e se nós fizermos uma enquete entre os casais,
E nós vamos ver que na maioria dos casos houve um acontecimento mágico, um encontro meio fantástico, e aquilo movimentou o nosso coração. E por que a vida providencia isso? Para que na hora difícil, na hora do discutir a relação que sempre vai acontecer, na hora em que eu estou incomodado porque o bolo queimou, não saiu como estava do meu gosto, eu possa, em vez de alimentar esta situação que nos separa, relembrar daquele momento tão maravilhoso. Relembrar daquela pessoa que foi tão importante para mim, enquanto eu almejei pegar na mão daquela criatura, sonhava com o primeiro beijo, sonhar com um contato mais íntimo. E se nós lembrarmos disso e pensarmos a esse respeito, esse outro pensamento que separa, você vai diluir com o tempo. Mas se nós acalentarmos a urtiga, vamos colher a urtiga que fere. Então a vida providencia este encontro. E a ciência fala a respeito da química do apaixonamento. Há um neurobiólogo que diz que o amor entra pelos olhos. E há uma quadrinha popular que diz: o amor entra pelos olhos, vai ao peito direitinho. Se não encontrar resistência, vai seguindo o seu caminho. Então o amor entra pelos olhos, é bem verdade. E aquela seta que nós conhecemos, em vez de ir direto ao coração, ela vai no cérebro. E lá faz com que o cérebro, ao divisarmos aquela pessoa, ele libere neurotransmissores, hormônios da felicidade, hormônios que nos causam bem-estar. Todos nós conhecemos essas sensações, faz que sue as mãos, o coração acelera quando nós enxergamos aquela pessoa. A ciência não explica por que é com aquela pessoa, que às vezes é completamente diferente do que eu imaginei para mim de companheiro. Isso ela não explica, mas a doutrina espírita já nos explicou, e nós já falamos sobre isso, os dois seres se buscando. Não quer dizer isso que nós estejamos aqui falando de relacionamentos indestrutíveis, que não há como separar-se. Nós estamos falando que se unem para resolver as suas questões e que, se for feito um investimento nessa relação, ela pode perdurar muito e muito tempo, cumprindo o nosso contrato espiritual. Agora, se assim não fizemos e partimos para uma nova relação e lá vai se encontrar a felicidade, e por que não? Que bom! Ela vai estruturar-nos para que um dia, quando tivermos que retomar essa primeira que ficou pela metade, porque ninguém, absolutamente ninguém, vai ficar inimigo, contrário um ao outro. Nós teremos que retomar estas relações, porque senão o reino de Deus não se implantará jamais na Terra. E nos nossos corações. Assim, nós então retornamos aqui, nesta condição, sabendo o que nós precisamos fazer. E por isso, muitas vezes, é que aquele ser amado, tão querido do meu coração, tem um jeito, tem uma maneira de falar, uma forma de dizer as coisas que me incomoda profundamente. Porque apesar de estar apagado na minha memória, aquelas energias continuam dentro de nós. E aí é o momento de nós relembrarmos a hora feliz, o momento alegre, e retomarmos a nossa caminhada. Mas são nesses momentos que as relações muitas vezes se perdem. Eu quero viver a vida do outro. O amor entrou pelos olhos, eu olhei para aquela pessoa, senti toda aquela sensação, me aproximei, tive reciprocidade, pronto. A partir dali eu me empenho em fazer dela uma outra pessoa completamente diferente. E isto vai fazendo com que o relacionamento se deteriore. Nós não somos para viver a vida um do outro. Somos para ser uma só carne, mas não somos para ser um só pensamento, uma só ideia, um só entendimento.
Vão gerar-se as incompatibilidades, porque eu quero que ela seja desse jeito, ou ele tem que ser assim, e não me entende, não me aceita, precisa mudar. E nós conhecemos bem, lamentavelmente, essas situações. O ciúme é um verme destruidor das relações. Mas, equivocadamente, quantos acalentam como uma prova de amor? A minha autoestima está muito decaída, então aquele que sente ciúme de mim parece que me valoriza. Eu sinto ciúme porque eu amo. O ciúme é a maior prova de desamor que possa existir nas nossas relações. Desamor por mim, desamor pelo outro. Porque como que eu, que me amo, posso conceber viver com alguém que eu entendo que vai me trocar pelo primeiro que aparecer à sua frente? E que imagem faço eu dessa pessoa que eu considero ter essa condição? Que respeito tenho eu por ela e que respeito tenho eu por mim? Então é um verme a ser combatido a cada momento que ele manifestasse o ciúme. Nós fomos feitos, somos espíritos diferentes, com histórias muito intensas. Estamos juntos para juntos termos o nosso jeito de estar juntos, de crescer juntos. A educadora Madalena Freire, ela faz num poema um ensinamento precioso. Esse poema dela é: eu não sou você e você não é eu, mas sei muito de mim vivendo com você. E você sabe muito de você vivendo comigo. Eu não sou eu não sou você, você não é eu. Mas encontrei comigo e me vi enquanto olhava para você, na sua minha insegurança, na sua minha desconfiança, na sua minha competição, na sua minha birra infantil, na sua minha omissão, na sua minha firmeza, na sua minha impaciência, na sua minha prepotência, na sua minha fragilidade doce, na sua minha mudez aterrorizada. E você se encontrou contigo e se viu enquanto olhava para mim? Eu não sou você, você não é eu. Mas foi vivendo a minha solidão que conversei com você. E você, na sua solidão, conversou comigo ou fugiu dela, de mim e de você? Eu não sou você, você não é eu. Mas eu sou mais eu quando consigo lhe ver, porque você me reflete naquilo que eu ainda sou, naquilo que eu já sou e naquilo que eu espero vir a ser. Eu não sou você, você não é eu. Mas somos um grupo enquanto conseguimos diferenciadamente eu ser eu, vivendo com você, e você ser você, vivendo comigo. Nós estamos juntos para crescer juntos. O nosso contrato espiritual nos diz exatamente isso. Trabalharmos juntos para evoluirmos juntos. Se nós abandonarmos este nosso contrato, que nós consigamos pelo menos sair num bom relacionamento. Que nós consigamos sair do relacionamento, da encarnação, amigos, para que seja mais simples e mais fácil a retomada, porque ela virá, como já disse. Que trabalhemos juntos
para que nunca chegue o momento do rompimento, mas que eles, se chegar, nós saibamos conviver juntos. Nós saibamos que não tem que ser como é hoje entre nós, que menos de 6% das separações que envolvem filhos existe guarda compartilhada. Menos de 6% só os homens ficam com os seus filhos. E é um compromisso grande que nós precisamos trabalhar com muito esforço e determinação, porque sempre, sempre vai valer a pena. Nós podemos fazer um resumo daquilo que nós falamos, da necessidade de se trabalhar junto, de crescer junto, em duas histórias, pequenas histórias. Uma da literatura espírita e outra do imaginário popular. Conta a história, então, que uma senhora morreu, desencarnou. Chegando à pátria espiritual, ela estava lá em meio a seus benfeitores, seu anjo da guarda, alguns familiares. Ela tinha uma vida bem razoável, não teve necessidade de se envolver em muitos sofrimentos ou dificuldades. Mas nessa conversa, resolvendo algumas questões de curiosidade, de entendimento, disseram a ela que ela muito certamente voltaria a uma próxima encarnação com o mesmo marido. E ela disse: não, mas eu suportei ele 40 anos. E eles disseram a ela: pois é, minha irmã, agora é necessário que voltem para aprenderem a amar-se. Suportar é uma coisa, aprender a amar é outra, completamente diferente. Uma outra história semelhante conta de um casal que não tinha conhecimento nenhum sobre o mundo espiritual, sobre a continuidade da vida. E morreu o marido, passaram-se uns tempos, uns anos, morreu a senhora, desencarnou. Podemos ver a diferença das duas senhoras. Quando ela chega ao mundo espiritual, e quando ela vê aquela vida estuante, ela se admira com aquilo, fica encantada. Ela nunca imaginou que existisse vida após a morte, as pessoas andando, caminhando, trabalhando, se relacionando, conversando, casas, praças, lugar tão lindo era aquele. E ela foi caminhando, admirada, olhando, e de repente ela olhou para frente e quem ela viu? O falecido. E ela corre ao encontro dele: querido, querido, e ele disse assim: espera um pouco. O trato foi até que a morte o separe. Não me venha com querido. Então, vamos ter que recomeçar. Em situação não muito agradável. O contrato vai ter muitas letras miúdas a serem respeitadas. Conta uma história muito antiga, que um príncipe, jovem, bonito, bem apessoado, muito rico, estava enfermo, estava doente. E dentro das condições dele, dos recursos que ele tinha, ele recorreu aos médicos, aos curandeiros, às bruxas ainda não, enfim, viajou, andou por todos os lugares, tentando a cura, e não tinha maneira de curar-se. Já pensava na própria morte, porque não havia maneira de curar-se daquela enfermidade. Então disseram-lhe um dia que ali no reino dele mesmo, subindo aquelas montanhas, lá no alto de uma das montanhas, existia uma bruxa. Agora chegou a hora da bruxa. E a bruxa
poderia curá-lo. Ele então foi, subiu sofridamente aquela montanha, chegou naquele castelo muito feio, muito horroroso, bateu a porta, atendeu-lhe a bruxa muito feia. Aqueles que disseram a ele que a bruxa era muito feia foram generosos com a bruxa, ela era muito mais feia. E ele disse a ela a razão de estar lá. Eu estou doente e disseram-me que você pode curar. E ela disse com certeza absoluta, eu lhe curo. Mas há um preço. Qual o preço? Eu não tenho problema financeiros, eu pago o preço. Você tem que casar-se comigo. Ele olhou para a bruxa, pensou, era a vida dele. Ela disse, eu lhe preparo as poções, você toma, e assim que melhorar da saúde, você volta para casar comigo. E ele assim fez. Ela preparou as suas poções, ele tomou, quando começou a ver que realmente ia melhorar, sentir-se mais forte. Era um homem de palavra, retornou para casar-se com a bruxa. Fizeram lá aquela cerimônia entre eles, no castelo, o casamento. E chegou então o momento da noite de núpcias. Ele vai para o quarto, se deita na cama, pensativo. E ela sai para um quarto contíguo para preparar-se. E ele está ali pensando em tudo que havia acontecido com a vida dele, quando olha, entra uma moça linda, mas uma princesa, uma fada, lindíssima. Ele olha, leva um susto, mas ele diz, deve haver um engano, moça. Eu estou aqui esperando a minha mulher, a minha senhora, que está se preparando para vir ao quarto. Você deve ter entrado no quarto errado, ele nunca tinha visto. E ela disse, não, sou eu mesmo. É que a maldição que foi rogada para mim me transformou em bruxa, em toda a condição, todos os poderes da bruxa, durante o dia. E à noite eu volto a ser o que eu era, uma moça simples, assim como me vê. Mas durante o dia, eu sou bruxa. Então eles tiveram ali a noite deles, o relacionamento deles. E antes de dormir, ela disse a ele, mas a minha maldição também tem uma outra questão que diz que aquele que casasse-se comigo poderia escolher se eu seria bruxa ou princesa. Cabia a ele a escolha. Então, como você casou comigo, você escolhe. Ele pensou um pouco, olhou para ela e disse, não, eu não tenho esse direito. Você escolhe. Te passo o direito da escolha. Dormiram. Ele acordou de manhã cedo. Vocês podem imaginar como ele acordou, relembrando de todo aquele acontecimento. E foi virando-se para o lado onde estava a companheira. E quando ele olha, lá está a princesa. E ele disse para ela, por que você escolheu? Ela disse, é que você me deixou escolher o que eu queria ser. E eu escolho ser princesa. Nós todos temos o dever de auxiliar que o nosso companheiro, a nossa companheira, seja o príncipe ou seja a princesa. Deus não nos juntou inutilmente. Nós é que nos perdemos pelo caminho. Muita paz para os corações e vamos nos preparar para o momento do passe, momento de prece,